nossa aula de hoje é uma aula muito tranquila, tá? É uma aula sobre sacramentos. Apesar dela ser tranquila, ela é uma aula muito importante para que nós venhamos a entender qual é o tipo ou quais os sacramentos que a igreja evangélica, né, a nossa igreja presbiteriana, ela admite, tá? Eu vou silenciar todos, tá? E depois se alguém tiver alguma pergunta, põe no grupo, no chat aí, que a gente, tá? Que o Fábio vai respondendo aí. Então eu vou silenciar todos, mas se você tiver alguma pergunta, depois a gente abre espaço para pergunta, tá? Bora lá. Então, é muito importante, tá, nós aprendermos sobre os sacramentos, tá? Por quê? Porque há um outro ramo do cristianismo, né, embora não seja protestante, que ele tem uma visão totalmente distorcida daquilo que as escrituras nos apresentam sobre os credos, sobre os sacramentos, tá? Então, nós precisamos, então, ter a nossa visão, o que a nossa igreja, a Igreja Reformada, ela acredita sobre os sacramentos, tá? Bom, primeiro vamos entender o que é um sacramento, tá? E eu tenho algumas definições, tá, para a gente poder entender. Você tem outras definições, tá? Possivelmente você pode ler um livro depois, ou mesmo uma revista falando de sacramento e ter outro significado. Esses são alguns significados que eu fui buscar, tá? Primeiro, do Dicionário Popular de Teologia, Millard Erickson, né? Ele tem essa definição muito interessante sobre sacramentos. Ele entende que é um rito religioso considerado, né, meio ou sinal de graça. Então, a Millard Erickson entende que os sacramentos, ele é um rito religioso, né, considerado como meio ou sinal de graça, muito próximo daquilo que nós, reformados, presbiterianos, entendemos também. Aí nós temos dois usos, né? Temos o uso clássico, né, da palavra sacramento, que se entende dessa maneira: algo que obriga ou envolve obrigação, como uma quantia de dinheiro dada em garantia a um juramento, especialmente ou de uma obediência militar. Então, o uso clássico é como se os sacramentos fosse algo obrigatório para todo cristão, né? Como se ele tivesse então recebendo uma quantia de dinheiro, tá? Em troca de um juramento, tá? Uma espécie de obediência militar. Esse é um uso muito clássico aí que se dá para sacramentos, tá? Mas nós temos aí o conceito eclesiástico, que para nós aqui é o mais interessante, tá? Ela vem do palavra, ela vem do grego, né? Mysterion, né? E está ali o grego para você que queira entender um pouquinho, significando aquilo que é desconhecido até ser revelado. Qualquer símbolo, tipo ou rito que tem um sentido espiritual latente. Então, para nós, essa definição é o que importa, tá? É o uso eclesiástico. Então, o que é os sacramentos? É um mistério, né? Aquilo que era desconhecido até que se tornou revelado, e é qualquer símbolo, tipo, rito que tem um sentido espiritual latente. Então, para nós, essa é a definição mais simples aí que nós podemos ter, tá? Claro que, como eu disse, vocês terão outras definições que vocês podem ver através de outros teólogos, através de assuntos que tratam de sacramentos, você pode ver outra definição. Então, nós pegamos aqui apenas algumas mais simples para podermos entender, tá? Bom, eu aconselho vocês, se vocês ainda não viram, mas eu aconselho vocês irem lá na nossa Confissão de Fé, né? No nosso capítulo 27, tem um capítulo especial se tratando somente das confissões. É um capítulo que ele vai tratar especialmente sobre sacramento, tá? Então, o que a nossa confissão de fé entende sobre o sacramento? Tá lá, você tem uma definição teológica. Para nós presbiterianos, a gente é muito suspeito para falar da confissão, porque para nós ela é um documento que nos norteia, tá? Aquilo que eles entenderam com mais perfeição da Bíblia Sagrada, né? E por isso estudaram tanto tempo, para trazer-nos um compêndio teológico muito rico, né, daquilo que está na Bíblia. E sobre a ceia, para mim, especialmente assim, eu entendo que está resumido para mim o que eu preciso entender sobre a ceia na confissão de fé. Portanto, se vocês
não viram ainda, eu aconselho, meus irmãos, como presbiterianos que somos, né, a ler pelo menos o capítulo 27 aí da Confissão de Fé, tratando-se dos sacramentos. Então, por exemplo, aqui no nosso primeiro parágrafo do capítulo 27, os sacramentos são santos sinais e selos do pacto da graça, imediatamente instituído por Deus para representar Cristo e os seus benefícios e confirmar o nosso interesse nele. Olha que interessante, né? Confirmar o nosso interesse nele, bem como para fazer uma diferença visível entre os que pertencem à igreja e o resto do mundo, e solenemente obrigá-los ao serviço de Deus em Cristo, segundo sua palavra. E aí nós temos as referências, Romanos 6, né? E várias outras aí que vocês podem estar consultando nas Escrituras. Então, notem, a confissão de fé ela foi, né? Os teólogos foram lá nas Escrituras, buscaram textos das Escrituras, passagens que se remetiam aos sacramentos e chegaram a essa definição que, para mim, ela é perfeita. Tá? Então, a ceia ela tem este intento, né, de um santo sinal, né, um selo do pacto da graça, né, que foi instituído pelo próprio Deus de forma imediata para representar Cristo, né, e também os seus benefícios e confirmar, e aqui que eu acho muito lindo na confissão, e confirmar o nosso interesse dele. Depois nós vamos falar de ceia e batismo, né, por que nós devemos participar da ceia, por que é muito ruim, né? Vou pegar uma palavra bem rasa, que é muito ruim quando nós deixamos de participar da ceia por qualquer que seja o motivo, tá? E por que aqueles que postergam o batismo por vários motivos, por que também estão errando? Mas depois a gente chega lá. Então, aconselho você a ler os 5 parágrafos aí do capítulo 27 da Confissão. Bom, segundo a confissão, aqui uma explicação rápida dos 5 parágrafos do capítulo 27, né? A confissão de Westminster, ela entende que que os sacramentos é uma ordenança imediatamente instituída por Cristo. Então, quem instituiu ceia e batismo? Não foi a igreja, né? Não foram teólogos extrabíblicos. Foi o próprio Cristo quem instituiu a ceia e o batismo, e nós temos isso aí espalhado nas Escrituras, né, nos Evangelhos, o próprio apóstolo Paulo testificando isso. E é interessante que o nosso breve catecismo, né, o catecismo maior, na verdade, e o breve catecismo, nas perguntas 162 e na pergunta 92 do breve catecismo, também trazem, né, trazem também uma ideia, tá? Dessa instituição, né, dos sacramentos como uma instituição. Todos me ouvem? Que apareceu uma mensagem para mim aqui, estranha aqui, não sei se todos me ouvem, dá uma olhadinha para nós, tá? Se tiver algum erro aqui, que apareceu uma mensagem meio estranha aqui. Bom, o sacramento, então, consiste sempre em 2 elementos. Isso é muito importante, irmãos, muito importante isso aqui, tá? Prestem bem atenção nisso aqui. Os sacramentos, um sacramento consiste sempre em 2 elementos, tá? Um sinal externo, sensível, tá? E uma graça interna, espiritual, significada pelo sinal. Isso é muito importante, tá? No primeiro ponto, então, o sacramento, seja ceia ou batismo, é algo externo. É algo visível, que todos veem. É algo sentido pelas pessoas, é algo sensível. Mas também ele é uma graça interna, né? Algo espiritual, significada por aquilo que se viu. Então, quando eu participo da ceia ou quando eu estou sendo batizado, isso me remete a algo espiritual. O que está sendo visto, o que está sendo visível, o que está sendo sentido, remete a uma graça interna, a algo espiritual que é significada por aquilo que todos estão vendo. Isso é muito importante. Nós não acreditamos em algo puramente ritualístico, não, tá? É um pouquinho d'água que joga sobre a cabeça, ou um pedacinho de pão e um vinho que se bebe ali, não. Para nós é muito mais do que simplesmente um rito. Ele é uma graça interna, tá? Algo espiritual que acontece significado por aquilo que está sendo visto por todos, tá? E aí a razão de nós, nesses sacramentos, nós levarmos tão a sério e realmente a igreja ser abençoada por Deus nesses momentos, tá?
Bom, a confissão ainda prossegue dizendo que os sacramentos foram designados para representar, selar e aplicar aos crentes os benefícios de Cristo e do novo pacto. Está lá no breve catecismo de Westminster, questão 92. Então, notem que não é só um rito, não é só uma simbologia, tá? Ele tem, os sacramentos têm uma designação muito importante, eles representam, existe um selo e uma aplicação aos crentes, e note, aos crentes, tá? Os benefícios de Cristo e do novo pacto. Isso é muito importante nós termos isso em mente. Bom, ainda prossegue a nossa confissão dizendo que é uma relação simbólica entre o sinal e o significado. Então, quando eu pego lá, né, o cálicezinho, estou com o cálice na mão, estou com o vinho e o pão na mão, existe uma relação, tá, entre o que eu estou segurando e o significado daquilo. Para mim, aquilo não é só um pão. E eu vou deixar bem claro, né? Nós não partilhamos daquilo que o catolicismo romano prega sobre a transformação dos elementos, tá? E nem como os luteranos diz que contém ali o corpo de Cristo. Nós não partilhamos desse pensamento. Mas existe sim uma relação simbólica entre aquilo que está acontecendo e o significado real, né, dos sacramentos. Então ela é simbólica, mas ao mesmo tempo ela é representativa. Então nós não vemos para a ceia, né, ou para um batismo, olhando somente para a forma simbólica. Não, existe uma representação muito clara e visível ali para os crentes, né? Também acontece algo muito interessante. A fé espiritual do crente, ela é o fator fundamental para que o próprio crente, né, esteja capacitado para discernir o corpo do Senhor. E quem disse isso foi o apóstolo Paulo. Quem é que pode participar dos sacramentos? O próprio crente, ele é o fator, a fé dele é o fator fundamental. Então eu não posso, como um representante da igreja, né, ou qualquer outro pastor, pode dizer assim, ó, ninguém vai participar da ceia e nem do batismo. Não, isso é um fator, o fator fundamental disso é a própria fé da pessoa. Lembra que Paulo falou? Quem come e bebe, né, de forma indigna, come e bebe para a sua própria condenação. Tá? Então, aqueles que partilham dos sacramentos de forma ímpia, tá? Eles fazem isso para a sua própria condenação. Então, a fé da pessoa é o fator fundamental. Tá? Bom, ainda a nossa confissão, estou trazendo uma explicação da confissão, claro, tá? Para mim é suficiente os 5 parágrafos da confissão. De novo, aconselho a lerem. Então, aqui eu estou trazendo apenas um entendimento do que está lá na confissão, de forma bem, uma síntese, na verdade. Os sacramentos foram designados para algumas coisas, tá? Então, primeiro, representar os benefícios de Cristo no novo pacto, falamos isso, tá? Ser selo dos benefícios do novo pacto, também falamos isso. Nos sacramentos, Deus, né, de forma sensível e autoritativamente, se compromete a investir-nos com essa graça, se crermos e obedecermos. Então, né, a nossa fé na palavra de Deus, a nossa crença de que aquilo que vamos participar, seja batismo ou ceia, é algo que parte do próprio Deus, e ele, Deus, de uma forma total, né, de uma forma dele, parte dele, abençoar, ele próprio se compromete em abençoar e investir os crentes com a sua graça por causa dos sacramentos ali. Tá? Então, nós somos alimentados. Resumindo é isso, nós somos alimentados quando nós participamos dos sacramentos, se nós estivermos de forma correta, se nós cremos naquilo, cremos que o pão e o vinho, né, representam, de certa forma, o sacrifício de Cristo, e o batismo é uma ordenança, né, ou um sacramento instituído pelo próprio Cristo. Então, se eu fizer isso crendo realmente na palavra de Deus, crendo que isso foi dado pelo próprio Deus, ok. E se eu obedecer, ok também, eu sou agraciado por Deus com suas bênçãos. Tá? E também nós falamos que isso é aplicado aos crentes, os efeitos de Cristo e do novo pacto. Tá? Isso é aplicado em todos os crentes que participam dos sacramentos de forma digna. E nós aí temos Colossenses capítulo 2, versículos 11,
e 12, e Gálatas capítulo 3, 27 também pode te ajudar a entender um pouquinho mais sobre isso. Bom, ainda a confissão ela entende que o que confere graça ao sacramento? A soberana vontade e o poder do Espírito Santo. Isso é fator, tá, indiscutível. Quem é que confere graça ao sacramento? Não é a unção do sacerdote. Isso é um erro grave que a igreja cometeu ao longo de muitos e muitos anos, principalmente no período sombrio, que nós chamamos dos 10 séculos, né? A Era das Trevas, quando a igreja entendia que era o sacerdote que abençoava, né, o sacramento, e aí, por causa disso, então, era conferido uma espécie de bênção, né, a quem participava. Então, isso é um erro gravíssimo, porque quem confere graça ao sacramento é a soberana, de forma soberana, né, é o poder, o Espírito Santo, pelo seu próprio poder e vontade. Tá? E nós temos também, como em contrapartida, a fé do crente. A fé do crente pode impedi-lo, se ele não tiver fé, pode impedi-lo de receber esta graça, e, claro, de forma correta, né, ele é agraciado se ele tiver fé realmente, se ele entender realmente do que ele está participando. Então, os sacramentos nos marcam como propriedade divina, tá? E nos obrigam ao cumprimento de nossos deveres. Então, note, eu tenho um selo, né, de que eu sou propriedade de Deus quando eu participo dos sacramentos. Então, de certa forma, eu estou recebendo um selo ali como digno de participar, mas também tem aí algo muito interessante que não é observado pela maioria dos cristãos. Quando eu participo dos sacramentos, de certa forma, também eu sou obrigado, note, não é optativo, eu sou obrigado a cumprir com o meu dever de cristão, tá? Então, isso é muito importante. Eu recebo um selo como digno de participar daquilo, né, como propriedade divina, tá? Mas também me obriga a ser cumpridor do meu dever como cristão. Bom, nós temos ainda a graça comunicada pelos sacramentos, não está contida nos sacramentos propriamente dito. E é muito interessante isso, porque um ramo do cristianismo evangélico aqui no Brasil acredita que quando eles tomam a ceia, acontece algo assim místico, né? Algo místico em que eles recebem uma espécie de superpoder. Eu, antes de ser presbiteriano, participei desse movimento e era muito assim. Hoje eu olho assim e falo, poxa vida, né? Como eu gostaria de voltar lá e explicar para eles que eles estavam errados, né? Porque eles comiam o pão e bebiam vinho e achavam que eles se transformavam, né? Que eles recebiam ali um poder sobrenatural, né? Então, até mesmo cura, né? E era dito isso pelo sacerdote lá, quando ele dizia assim, olha, meu irmão, você que vai agora participar do cálice do Senhor e do corpo e do sangue de Cristo, se você tiver uma enfermidade, você vai ser curado agora, porque há poder nos elementos. Ou então diz assim, se você tiver com algum pecado agora, Deus vai perdoar você, porque os elementos têm poder. Ou então dizer, se o seu coração está triste, se você está com algum problema na alma, agora você vai ser revigorado pelo Espírito Santo ao você comer o pão e beber o vinho. Isso não é verdade, tá? Embora, de novo, nós sabemos que existe uma graça, uma bênção contida quando eu participo da ceia, né? Existe algo que eu me beneficio, mas não propriamente como esses sacerdotes dizem, né? Ou essa liderança diz. Mas depois a gente entra na ceia e fala melhor sobre isso. Bom, a eficácia do sacramento piedade pessoal, nem da intenção da pessoa que os administra. Isso é muito importante também. Se a graça dos sacramentos não está contida nos elementos, né, nos ditos, também não está contida na piedade da pessoa. Tá? Porque tem gente que vai tomar ceia e diz assim, eu vou lá e se humilha, né? Senhor, está aqui o seu servo, que tem sido fiel, que tem orado, que tem jejuado. Inclusive, hoje eu nem almocei, Senhor, por causa da ceia. Eu estou aqui em jejum. O Senhor sabe como foi difícil para a minha semana. Eu nem tive o meu papel de marido ou de esposa no meu casamento, porque eu me separei para o Senhor. É como se a pessoa estivesse dizendo assim,
Senhor, eu sou tão santo que ninguém é mais digno de participar desses sacramentos do que eu. Não depende disso, isso é um erro, tá? É um erro que faz com que as pessoas acreditem nisso, tá? De forma totalmente equivocada. Também, a eficácia dos sacramentos não depende da intenção da pessoa que o administra, tá? Então, intenção, né? Ela pode até estar tendo uma intenção justa, mas não depende a eficácia, se vai ter uma eficácia, se ela vai participar das bênçãos ali contidas ou não, porque não depende da intenção dela, depende propriamente da vontade soberana do Espírito Santo que age nos crentes. Bom, e aí nós temos aqui, para vocês entenderem um pouquinho disso, vejam só, os romanistas, né, os romanos, os católicos romanos, acreditam que o ministro deve ser canonicamente autorizado. E caso o ministro não tenha a intenção correta, o ato se torna inválido. Isso é antibíblico, tá? Para ser mais direto aqui, é antibíblico. Por quê? Ainda que o sacerdote que esteja administrando a ceia, ele não deveria estar ali ministrando a ceia, tá? Não depende dele, ou a intenção dele, ou a vida dele como esteja, a eficácia dos sacramentos. Quem participa da ceia, ainda que administrada por esse sacerdote que não esteja autorizado, tá? A eficácia dos sacramentos continua ainda. Para os irmãos entenderem, vou ser bem mais direto, tá? Você tem o seu filho e vai batizar o seu filho, né? A sua criança, ou então você veio de uma igreja não legítima e você precisa ser batizado então. Mas aí, você não sabe disso, tá? Aí a pessoa que vai fazer o seu batismo, ela esteja em adultério. Só que você não sabe disso. Talvez depois de muitos anos você vai saber, se você fica com a dúvida. Mas o meu batismo valeu? Eu estou dizendo isso, meus irmãos, porque eu vi isso acontecer, eu vi pessoas questionando o seu batismo e depois se descobriu pecados na vida do sacerdote que estava administrando os sacramentos. Eu disse, olha, eu participei, né, da ceia e não me importa a vida dele. A vida dele ele vai dar conta diante de Deus por ele ter, né, estado onde não era para ele estar, administrado o que ele não era para administrar, e todos os batismos que ele fez, todos eles foram credenciados pelo Espírito de Deus e não por ele, tá? E não por ele. Então, o que ele fez de errado, ele dará conta diante de Deus, e muito mais grave o pecado dele ainda, né? Mas não depende dele, tá? Então, não é se a intenção está correta ou não. Isso depende do Espírito Santo. Quem traz a eficácia dos sacramentos é o Espírito Santo de Deus, até porque quem instituiu foi o próprio Cristo, tá? Então, se há essa dúvida, espero que não, se há, tire agora, né? Não fique com isso na cabeça achando que um batismo ou uma ministração da ceia torna-se inválida porque a pessoa que administrou estava em pecado. Bom, a eficácia do sacramento ainda ela depende de sua designação divina como meios de canais de graça. Então, do que depende a eficácia dos sacramentos? Sua designação divina, tá? É uma designação divina, é Deus quem designa ela, né? Como meio de canal de graça, tá? E ela reside na soberana agência pessoal, tá? E sempre presente do Espírito Santo, que usa os sacramentos como instrumento e meio de operação. Então, notem, os sacramentos, a sua eficácia depende única e exclusivamente de Deus. Né? Por quê? Ela foi instituída por Cristo. Né? E é o Espírito Santo quem está presente, né? E que usa os sacramentos como meio de instrução ou de operação. Portanto, a eficácia aí do batismo e da ceia é um ato totalmente divino e não humano. Tá? E isso, o romanismo não entendeu isso e, por isso, a igreja, durante muitos e muitos séculos, andou de forma errada. Na igreja primitiva, o sentido do sacramento incluía qualquer rito religioso que tivesse sentido espiritual latente. E aí, houve um erro, né?
eles sugeriram-se 7 sacramentos no século XII, né? Depois que a igreja foi se instituindo, né? E foi se desviando daquilo que a igreja primitiva entendeu, ela foi se colocando, foi inserindo-se sacramentos onde não tinha. Aí a igreja romana chegou a 7 sacramentos, né? Os 7 foram determinados no Concílio de Florença, em 1439, muito perto da Reforma aí, tá? Pelo Concílio de Trento, em 1562, um pouquinho depois da Reforma. Um pouquinho depois, não, um pouquinho depois, 30 e poucos anos aproximadamente depois da Reforma. Então, notem, a igreja primitiva, ela entendia, então, que qualquer rito religioso que tivesse sentido latente espiritual era considerado sacramento, né? E a igreja romana depois colocou aí 7 sacramentos como sendo como sendo legítimos. E aí a gente fica assim, ainda bem que nós crentes, nós cristãos só temos 2, né? Na prática sim, mas muitas igrejas colocam de forma não teórica, prática, tá? Outras coisas defendidas aqui pelo romanismo como sacramento, né? Ou você nunca ouviu dizer que o casamento é um sacramento, né? Tem muitos cristãos que tratam o casamento como um sacramento, né? Então, mesmo com os mesmos benefícios e mesmas implicações da ceia e batismo. Isso é um erro. E aqui eu trouxe para vocês entenderem, quem foi católico aí já sabe disso, né? Mas só para quem não foi, né? Espero que nunca queira ser, mas só para entender aqui. Os sacramentos da Igreja Católica Romana, batismo, eles têm algo que eles chamam de confirmação, penitência, extrema-unção, ordens e matrimônio. São esses os sacramentos da Igreja Romana, tá? Isso é um erro, tá? Você tem, por exemplo, a penitência ali, que é a disciplina sobre os pecadores que confessam, tá? Isso para eles é um sacramento, assim como a aplicação de óleo nos enfermos, tá? Que é a extrema-unção. Então, quando o padre chega lá, a pessoa já sabe que ela está com os dias contados para ir para a terra do pé junto, né? Já está quase lá do outro lado do mundo já, né? Então, são esses. Nós não temos esse tipo de visão, essa é a visão católica. A visão reformada, tá? Ela é batismo e ceia, só isso. Nós só cremos em 2 sacramentos, ceia e batismo. Por que nós não cremos nos outros? Na confirmação, na penitência, na extrema-unção, na ordem, no matrimônio? Porque justamente isso não foi constituído por Deus, não foi constituído por Cristo. Os apóstolos não defenderam isso, os pais da igreja não defenderam isso, né? E a igreja reformada também não defendeu isso. Isso só esteve na igreja romana, tá? Principalmente no seu período de desvio teológico, que culminou aí em tantas e tantas e tantas heresias que respingam até os dias de hoje. Bom, eu vou deixar esse material disponível para o Fábio passar para vocês, tá? Então eu vou pular algumas coisas aqui, porque é só para conhecimento de vocês daquilo que os católicos creem, tá? Quero dar um salto aqui para ceia. Meus irmãos, até aqui tudo bem? Tudo tranquilo? Tem alguma dúvida? Porque daqui para como é ceia e batismo eu vou ser mais sucinto, tá? Eu queria somente fazer essa explicação maior sobre sacramentos, e ceia e batismo é algo mais tranquilo. Muitos de vocês já tiveram no catecúmenos. Eu vou apenas relembrar vocês de alguma coisa. Até aqui tudo bem, em termos de sacramento, tranquilo? Se tiver, lança aí no chat que o Fábio passa para mim isso aí, tá bom? Bom, a ceia do Senhor. Então, ela pelo menos, entendemos ela pelo menos em 3 tópicos, tá? É memória e bênção, e existe a questão de como participar da ceia, e quem deve participar da ceia. Então, é basicamente isso aí, tá? Então, a crédito de introdução, nós entendemos que é evidente, né, que a ceia do Senhor é uma questão muito importante para a nossa fé, tá? E é muito importante para nós. A participação na ceia do Senhor implica em comunhão com Ele. Então, notem, então, já dá para entender que não participar também implica em uma não comunhão com Ele, tá? Se participar implica em comunhão, não participar implica em não comunhão. Portanto, é essencial entendermos como
a presença de Cristo se faz presente neste momento de comunhão da igreja, tá? E sobre quem deve participar e como participar de bênção na vida do cristão. Nós temos esse texto, tá? De João 6, 53, 54 e Mateus 26, 26 ao 28, que repetem praticamente a mesma coisa, né? Mas depois vocês podem estar conferindo aí. Vou deixar o material disponível, como eu já disse. Quando Jesus Cristo instituiu a ordenança da ceia na noite em que foi traído, obviamente ele estava presente fisicamente ali, né? Isso aí nós lemos os textos, vamos ver que Jesus estava lá participando da ceia com os discípulos. Mas depois da sua ascensão aos céus, depois que Jesus Cristo morre na cruz, ressuscita, né? Ele fica uns dias aqui na terra com os discípulos, depois ele assunta aos céus. Então a pergunta é, como ele estaria presente na celebração da ceia? Eu não vou me ater muito aqui, porque é uma discussão de muitos anos. Eu vou resumir para vocês. Nós temos aí muitos pensamentos sobre isso, de Lutero a Calvino. Então você tem aí um leque de informações riquíssimos e grande, né, para entender se Jesus está presente fisicamente, se está presente espiritualmente, se é apenas uma memória ou não. Tá? O catolicismo entendia, né, que a ceia ela tinha um aspecto físico real, ou seja, o Cristo estava presente de que forma? No pão, tá? Porque o pão se transformava no corpo de Cristo, tá? Isso de forma literal. Isso se chamou a doutrina da transubstanciação, tá? Então eles afirmavam que o pão e o vinho se transformavam literalmente no corpo e no sangue de Cristo. Sabe o que é o curioso disso, meus irmãos? É que muitas igrejas evangélicas acreditam nisso. Isso que é o mais curioso, né? Eu lembro quando eu era menor, quando eu era criança, que os irmãos, o restante que sobrava da ceia, eles não davam para, não deixavam ninguém tocar. Eles não jogavam no lixo. Eles enterravam o pão. E qual era a justificativa de enterrar o pão? Porque era o corpo de Cristo que estava ali e era o sangue de Cristo, o vinho. Portanto, as crianças não podiam nem chegar perto, né? A gente não podia ter outra utilização daquilo. Aí uma vez um obreiro, né, coitado, o obreiro caseiro da igreja, ele, de forma ingênua, né, vindo lá da roça, ele pegou o vinho, jogou na pia, né, e abriu a torneira, foi jogando o restante do vinho fora e pegando o pão e desfazendo do pão e jogando no lixo. Tomou uma bronca da liderança, porque você está fazendo isso com o corpo e com o sangue de Cristo, isso é um sacrilégio. Notem, não eram católicos, eram evangélicos, mas de forma prática acreditavam na transubstanciação. Isso é um erro gravíssimo, tá? E olha que interessante, de acordo com essa doutrina, ao comer o pão, o crente, né, ou a pessoa que come o pão ali, ela está mastigando o pão em essência, ela está mastigando os músculos, os nervos, a pele e os ossos do Senhor. Que coisa, né? Que ignorância, né? Da mesma forma o vinho, tá? Eles entendem. E aí o problema da transubstanciação, ela se baseia numa interpretação literal de algumas passagens bíblicas, como Mateus e Lucas e 1 Coríntios, né? Quando diz que este é o meu corpo que é partido por vós, né? Então, eles usam isso de forma literal. Então, frases como tomai, comer, isso é o meu corpo, eles entendem de forma literal, né? João 6 também é outro texto muito utilizado por eles, quando eles entendem que Jesus diz que quem come de sua carne e bebe do seu sangue tem a vida eterna. Então, tem que comer literalmente do corpo e do sangue para ter a vida eterna. Qual é o problema dessa doutrina? É a ideia da repetição do sacrifício de Cristo. E aí, meus irmãos, por que nós não partilhamos da ceia com católicos? Né? Por que nós nós entendemos que católicos não são irmãos de fé nosso? Porque existe a ideia da repetição do sacrifício de Cristo. Né? Por que nós, claro que isso posteriormente pode ser discutido numa EBD, por que nós nem padrinhos de casamento somos? Porque nós não partilhamos da fé católica de repetir o sacrifício de Cristo, nós não comungamos com essa teologia deles.
Porque se Cristo está presente fisicamente na ceia, através do pão e do vinho, isso implica que, mais de uma vez, ele está sendo oferecido como sacrifício pelos pecados do povo. Existe uma repetição. E as Escrituras são claras em dizer que o sacrifício foi único, uma única vez, né? Conforme diz as Escrituras, principalmente o escritor aos Hebreus. Bom, uma segunda ideia da presença de Cristo na ceia foi com a teologia luterana da consubstanciação, tá? E aqui defendida pelos teólogos luteranos. Eles entendiam que a presença de Cristo, conforme explicado nesse pensamento, não era um conceito bíblico, né? Da transubstanciação não era um conceito bíblico. Ok, acertaram nisso. A ideia católica não era um conceito bíblico, ok, né? Mas qual é o problema? O problema é que eles entenderam de outra maneira também não aceitável pelas Escrituras. Eles defendiam que Cristo está presente fisicamente na ceia, mas não ocorre nenhuma transformação dos elementos. O que ocorre, na verdade, é uma espécie de sacralização dos elementos. O pão e o vinho continuam sendo o mesmo, mas, de certa forma, junto deles estão a carne e o sangue de Jesus. Então, eles entendem que o pão e o vinho contêm, né, o corpo e o sangue de Cristo. Isso foi um erro também, né? Não foi aceito pelos demais reformadores, como o Eurico Zwinglio, né, que não concordou com isso. Ele entendeu que a ceia era um símbolo, tá? Não era de forma, não tinha os elementos, não tinha os aspectos físicos de Cristo ali, mas era apenas uma memória. Bom, qual o problema, então, da consubstanciação? É entender que ainda tem elementos físicos de Cristo ali na ceia. Né? Qual o problema do pensamento de Zwinglio? É transformar a ceia num mero rito, apenas num símbolo ou sem nada. Né? Por exemplo, Zwinglio defendia que Jesus Cristo habitava com o seu povo através do Espírito Santo e, dessa forma, ele, como anfitrião da mesa da comunhão. Tá? Isso significava que, ao comer o pão e tomar o vinho, a igreja estaria se alimentando espiritualmente de Cristo, que se oferece como sustento pelo seu povo. Tá? O problema foi transformar a ceia somente num símbolo. Mas aquilo que, para nós, mais se identifica com as Escrituras é a interpretação de João Calvino. Né? Ele rejeita a transubstanciação católica, a consubstanciação luterana. Também Calvino não concordou com a teoria que esvaziou a ceia defendida por Zwinglio, né? Como apenas uma presença figurada. Que Calvino entendeu? Calvino entendeu, então, que a ceia era muito mais do que isso, né? Muito mais do que um símbolo. Então, qual é o pensamento de Calvino que é adotado por todas as igrejas protestantes reformadas dos dias atuais? Né? Deixa eu aceitar aqui. E aqui, né, para nós, está de forma sintetizada o pensamento calvinista. Tá? Pão e vinho permanecem sempre sem mudança, representam pelo desígnio divino a carne e o sangue do Redentor oferecido como sacrifício pelo pecado. A relação existente entre o pão e o vinho, o corpo e o sangue é puramente moral ou representativa, tá? Isso é muito interessante. Tá? O corpo e o sangue, portanto, só estão presentes virtualmente, né? Isto é, as virtudes e os efeitos do sacrifício do corpo do Redentor na cruz se fazem presentes e são realmente comunicadas. Isso é muito importante, são comunicadas nos sacramentos ao comungante que o recebe com dignidade pelo poder do Espírito Santo, ao qual usa o sacramento como seu instrumento de acordo com sua vontade soberana, resumindo, aquilo que a confissão depois entendeu também ser o mais correto. Então, é esse o pensamento que nós adotamos sobre a ceia, tá? Ela não se transforma, ela não contém e ela não é um símbolo esvaziado, um rito esvaziado. Ela é algo muito maior do que isso, tá? Embora o pão e o vinho continuem sendo o mesmo, de forma representativa, tá? Nós estamos ali nos alimentando, né? E somos alimentados pelo poder do Espírito Santo. Por isso, nós então adotamos o pensamento de Calvino, o pensamento das confissões de fé também.
Bom, e aí tem mais comentários aqui do comentário do Alexander Rod, né, que ele entende isso. O tópico 4 aqui é interessante, também segue-se para os crentes no mesmo sentido, tá? Recebem e se alimentam do corpo e do sangue de Cristo. Em outras ocasiões, sem o uso do sacramento, fazendo de outros meios de graça, né? A oração e a meditação na palavra. Então, há um entendimento, né, de que o cristão ele é alimentado pelos sacramentos, tá? Ele é abençoado através dos sacramentos quando ele participa isso de forma digna, tá? E isso se dá por pura soberana do Espírito Santo. Batismo, tá? Para a gente ir para a reta final aqui. Primeiro, meus irmãos, batismo é uma expressão do compromisso da igreja, tá? Isso é uma expressão, é expresso, então, um compromisso ali público quando a pessoa participa do batismo. Tá? Aqui nós temos algumas coisas rápidas, né? A instituição do batismo está lá nos evangelhos, principalmente no texto de Marcos 16. O propósito do batismo nós encontramos em Atos 2 e Atos 22. Quantos batismos existem? Efésios 4 nos responde isso, um só batismo, né? Quais as implicações do batismo? Né? Romanos 6 nos ajuda a entender isso. O batismo de Jesus, para que se entenda o que aconteceu ali, Mateus capítulo 3. Em nome de quem somos batizados? Mateus 28 nos explica isso. Né? Também ali existe o batismo do eunuco para mostrar alguma exceção no batismo, Atos 8. E quais os requisitos para o batismo? Também o texto de Atos 8 nos ajuda a entender isso. Eu vou pular nessa parte aqui, que é um contexto histórico, para vocês entenderem também o porquê que se chegou ao senso comum do batismo por imersão, tá? Que foi uma resposta anabatista para o movimento reformado de Lutero, tá? Que na verdade era um resgate àquilo que acontecia na igreja primitiva, mas os anabatistas fizeram uma outra leitura até chegar no batismo por imersão, tá? Então isso aqui é mais para um contexto histórico, vocês podem depois ler. Nós temos aqui então também o que é o batismo para os luteranos. O batismo para os luteranos entende-se que através do batismo morremos e renascemos para Cristo. É uma oferta generosa da aceitação de Deus. A água aponta para essa dupla realidade do batismo. Ela mata, afoga, destrói. E também lava, refresca e dá vida. Então, a teologia luterana entende que ela tem um duplo sentido ali, o batismo. De matar o velho homem e trazer o novo homem à vida. Tá? Os metodistas também, segundo os seus cânones, né? Isso é um cânone bem atualizado que eu fui buscar, de 1998, também entende, né? Tem uma visão do batismo que eles praticam isso há muitos anos, né? Por exemplo, o batismo é com água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com aspersão, tá? Aplicação de água com as mãos sobre a cabeça do batizando, derramando com ambas as mãos, né? Esse movimento, derrama sobre a cabeça do batizado, estando este geralmente com parte do corpo dentro da água. É um pouco diferente do nosso aí. Tá? Também praticam por imersão os metodistas, tá? E a igreja metodista, embora comumente pratique a aspersão, ela reconhece o batismo por imersão muito parecido com a nossa. Aí nós temos a questão do batismo na visão católica, né? Tinha uns quadros aqui, eu tirei, mas só para a gente entender aqui o que eles entendem do batismo como na teologia deles, né? Para eles, o batismo é tão necessário à salvação que mesmo as crianças não podem entrar no céu se não forem batizadas, tá? Então, essa é a visão católica. Aí nós temos a questão do batismo por aspersão, imersão e efusão. Eu vou resumir aqui. Nós praticamos o batismo por imersão, por entender, tá? Puramente, assim, se alguém perguntar qual é o batismo bíblico que está nas Escrituras, o reverendo Leandro tem um vídeo sobre isso no JMC, falando sobre batismo. Ele diz que os três são teses, não existe né, que podemos dizer assim, este é bíblico, mas o que se entende pelo texto bíblico que o batismo praticado pelos apóstolos e pelos pais da igreja era por efusão, e nem por imersão. Imersão é um batismo mais prático, né? É um batismo onde aspersão é um batismo mais prático, né? É um batismo que se usou
na maior parte da igreja reformada, por isso nós somos adeptos dele, tá? Então, se alguém perguntar, mas vocês batizam, esse é bíblico? Sim, tá? Não tem um texto para afirmar isso, como não tem um texto para afirmar qual é por imersão, porque as pessoas dizem assim, não, mas Jesus foi batizado no Rio Jordão por João Batista e está lá por imersão. Primeiro, o texto fala que é imersão? Alguém tem algum vídeo, né, alguma selfie lá de Jesus sendo mergulhado na água? Não tem. Isso é indução, tá? Que Jesus estaria dentro da água e João mergulha ele. Isso é indução. O texto não diz isso. O que se entende aí por tradição, por referências teológicas aí, é que era efusão. Geralmente a pessoa ficava com os pés na água e jogava-se águas sobre a cabeça da pessoa, tá? A efusão. Nós praticamos a aspersão por ser mais prático, tá? E a gente conseguir atingir aí o propósito do batismo, que é muito mais importante do que o modelo do batismo. Bom, nós temos aqui também para vocês conhecimento histórico, o batismo em outras culturas, porque o batismo não é algo que nasceu no cristianismo, tá? O batismo já existia na época de Cristo, existia já batismo em outras culturas. Então, eu trouxe nesse material para vocês verem aí, batismo em outras culturas. O batismo de João não era o batismo cristão, tá? Isso é uma confusão muito grande em entender que o batismo de João era o mesmo batismo cristão. Não é, tá? João, por exemplo, não batizava em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo de João era para arrependimento, não era para a fé em Cristo, tá? O batismo não introduz as pessoas à igreja, o batismo de João, tá? Então, existem várias implicações aí que nós podemos distinguir o batismo de João com o batismo cristão. A palavra batismo, né? Vocês já sabem, ela vem do grego, batismo, né? O seu uso clássico é imergir, umedecer, molhar, purificar, lavar, mas essa palavra batismo, por exemplo, ela é usada também quando vai se referir, pelo menos 3 passagens bíblicas nós temos a mesma palavra batismo. Depois o Fábio ajuda vocês aí no grego, no Novo Testamento, a achar essas palavras. Ela é usada para pessoas que vão imergir, ou para objetos que foram imergidos na água. Ela também é usada para objetos que eram lavados, né? Como se você abrisse a torneira e lavasse ali. O lavar as mãos, por exemplo, é usada a palavra batismo. Então, você tem aí vários textos que se remetem a isso, tá? Tanto no Novo Testamento, no grego clássico, quanto no grego bíblico, quanto na Septuaginta, tá? Que é a tradução grega traduzida do hebraico, tá? Você tem esses textos aí que você pode achar, é a mesma palavrinha, não muda em nada. Então, se algum imergista dizer assim, não, mas a palavra batismo significa sepultamento, porque lá Paulo diz que nós somos batizados na morte de Cristo. Ok, mas ela significa outras coisas também, tá? E aí tem também mais um conceito da palavra batismo para vocês. Tá. O propósito do batismo, que é o interessante para nós finalizarmos aqui, tá? Mais do que o modelo, meus irmãos, é o propósito do batismo. Qual é o propósito do batismo? Significa selar, conferir àqueles a quem pertencem os benefícios da redenção de Cristo, tá? Para que seja um sinal visível de nosso pacto de pertencermos ao Senhor e de nos consagrarmos ao seu serviço. Então, o batismo, ele nos confere àqueles que pertencem os benefícios da redenção de Cristo, é para mostrar quem é que é conferido os benefícios de Cristo, para que seja um sinal visível de que aquela pessoa realmente está sendo separada para o serviço do seu Senhor. Por isso, é necessário uma pública profissão de fé, tá? Se batiza e faz uma pública profissão de fé, dizendo realmente que ela quer fazer parte daquela comunidade. Então, o batismo, ele não salva, o batismo, ele não deixa a pessoa mais santa, não deixa a pessoa mais cheia de dons. O batismo, ele tem puramente o objetivo de inserir a pessoa naquela comunidade e mostrar publicamente que aquela pessoa agora, ela pertence a Cristo, tá? Embora, claro, existe a questão da vida cristã e outras coisas mais, mas é para mostrar publicamente que aquela pessoa está disposta a trabalhar para o seu Senhor, tá? A eficácia do batismo não se atém ao momento em que ele é administrado, tá? Não obstante, mediante correto desta ordenança, isso é a nossa confissão de fé,
tá? Mas realmente manifestada e conferida por quem? Pelo Espírito Santo, aqueles a quem pertence, seja adultos ou crianças, segundo o conselho da sua própria vontade. De novo, o batismo não a eficácia dele não vem pelo sacerdote, não vem pela igreja, mas a eficácia dele é pelo Espírito Santo, tá? Que confere, né, aos seus, tá? E se manifesta neles, né, a sua graça, tá? Seja crianças ou adultos. Então, de novo, a eficácia do batismo é pelo Espírito Santo e não pela pessoa. E aí, também, mais algumas informações para vocês que eu deixei aqui, tá? Para vocês verem depois. A nossa confissão ainda continua dizendo que o sacramento do batismo deve ser administrado só uma vez a uma mesma pessoa. Então, nada de ficar se batizando toda vez que mudar de igreja, né? Um só batismo é o suficiente. Claro, se esse batismo foi feito de forma consciente, foi feito por uma igreja genuinamente bíblica, tá? E aqui, finalizando aqui, irmãos, finalizando o último slide aqui, pode o batismo ser repetido? Não. Claro, a não ser se ele foi feito sem entendimento e se ele foi praticado por uma igreja não genuína, uma igreja que não é bíblica. Tá? É lícito rebatizar pessoas advindas de outra denominação? Se a pessoa veio de uma seita, sim. Se uma pessoa batizou por batizar ou batizou por algum interesse que não era o de pertencer ao corpo de Cristo. O batismo de criança é válido? Sim, isso é uma outra aula, tá? Mas sim, nós aceitamos o batismo de criança por entender que o filho do cristão, ele participa da mesma aliança do Pai. Amém, meus irmãos? Espero ter ajudado nas informações. O material está disponível aí para o Fábio passar para vocês, tá? Qualquer dúvida aí, podemos tirar dos irmãos. Eu também deixo o meu contato para o Fábio passar para vocês, caso tenham alguma dúvida, e será um prazer tirar dúvida com vocês, tá? É um pouco estranho a gente dar aula assim virtualmente, né? É legal o contato de sala de aula, que aí você pode levantar a mão, pode perguntar, pode tirar suas dúvidas, né? Mas é o que tem para hoje, então a gente vai seguindo nisso aqui, tá bom? Espero, quando passar isso, nós possamos nos encontrar de forma presencial e podermos aí ter esse contato de sala de aula que é muito rico, muito rico. Ok? Perguntas nenhuma, né? Tem? Tem perguntas. Então, bom, nós temos tempo? Temos tempo. Fábio parece estar sem som, ou é só para mim? Eu estou te escutando. Fábio, não escuto. Eu também não. Você me escuta, Aline, agora? O Samuel eu escuto, mas o Fábio não. O Fábio tá mudinho da Silva. Estou colocando no chat, Samuel, você lê. Tá. Deu para escutar um pouco, mas está com bastante eco. É porque ele vazou no meu aqui, muito seu agora. Então, tem uma pergunta aqui, meus irmãos, que o Fábio passou aqui, a pergunta do Daniel, Tiago 5,14, essa aqui? Uma pergunta aqui do nosso irmão Daniel. Ele diz assim, com relação a Tiago 5,14, que fala de ungir com óleo os enfermos, qual seria a explicação deste versículo? Ele está acabando. Todos ouviram aí? Ouviram, né? Tá. Sim. Nós entendemos o texto de Tiago 5, deixa eu pegar aqui na Bíblia aqui para a gente ler, porque pode ser que alguém... Acho que irmãos, eu vou deixar o Fábio responder isso aqui, tá? Só que o problema é eles não escutarem. Tá, usa o microfone. O Fábio vai estar respondendo, viu, Daniel? Para você. Vocês estão escutando o Fábio? Ainda não. No meu notebook. Eu acho que é o problema do note. Então. Espera um pouquinho, então. Faz o seguinte. Meus irmãos, meu notebook tem que ir para assistência técnica. Lembra de semana passada com o reverendo Felipe? A mesma coisa? É. Nível.
Mas eu fiz a oração no início, os irmãos ouviram, não sei o que acontece. Não ouviram? Os irmãos não ouviram a minha oração? Não. Poxa vida, que Eu mano. não ouvi. Não. Foi Graças só a na Deus, fé mesmo. ouviu, né? Poxa vida. Ok, vamos lá. A pergunta de Tiago, capítulo 5, versículo 14. O primeiro ponto a ser colocado é que a IPB, durante um tempo, ela houve uma deliberação do Supremo Concílio a favor da unção com óleo. No Supremo Concílio de 2010, os ministros da Igreja Presbiteriana do Brasil, eles, durante as sessões do Supremo Concílio, que houve em agosto de 2010, acharam que era correto, segundo as Escrituras, ungir as pessoas com óleo. Só que isso criou uma comoção muito grande na Igreja Presbiteriana do Brasil, tanto que em 2014 essa decisão ela caiu. Então foi decidido que não era de fato uma ordenança bíblica, a ordenança com óleo, e que isto não era recomendado às igrejas presbiterianas do Brasil, ok? Agora, isso é para o nosso conhecimento a respeito da posição da IPB. Se perguntarem para os irmãos podem responder, olha, nós não ungimos as pessoas com óleo porque a nossa igreja entende que não é uma ordenança bíblica, ok? Isso é fato. Agora, vamos comentar Tiago 5,14. Tá? Tiago 5,14. Deixa eu ler aqui para os irmãos. Tiago 5,14. Não é a Bíblia, Samuel? Tá. Tiago 5,14 fala que se alguém está doente, chame os presbíteros da igreja e este unja ele com óleo e a oração da fé salvará o doente. Eu não estou com o texto aqui porque esse não é o meu computador. Tá? Mas ok, é basicamente isso. Qual é a nossa explicação a respeito desse texto? Primeiro, nós temos que entender o que era o óleo para o judeu no primeiro século, que vivia na Palestina. Tiago, ele era presbítero da igreja de Jerusalém, e ele era o líder do presbitério de Jerusalém. Tiago, o irmão do Senhor. O que era aquele óleo? Era o óleo de oliva, que era usado primeiramente com valor medicinal. E eu posso apontar isso aos irmãos, por exemplo, se nós lembrarmos da parábola do bom samaritano. Quando aquele homem estava estirado na rua, passou um fariseu, um sacerdote, não deu atenção para ele, passou um levita, não deu atenção para ele, ele estava ferido, né? Mas quando um samaritano, um estrangeiro que era odiado pelos judeus, passou e socorreu aquele homem que estava ali estirado no chão, o que ele fez? Ele pegou aquele homem, levou ele até uma hospedaria e tratou aquele homem com o quê? Com vinho e com óleo. O mesmo óleo que é citado por Tiago, em Tiago 5,14. Então, o óleo, primeiramente, tem um valor medicinal, ok? Segundo, o óleo tem um valor simbólico também. O óleo tem um valor simbólico no sentido de que também, muitas vezes, tanto mais no Antigo Testamento, ele representa também o Espírito Santo de Deus, como símbolo de cura também, ou símbolo de unção, tá? Então, nós temos um valor simbólico, ou seja, é um elemento físico que aponta para uma realidade espiritual. Então, o óleo tem um valor medicinal, tem um valor simbólico. Terceiro, e isso que nós devemos prestar mais atenção, meus irmãos. Lá em Tiago 5,14, quando Tiago fala que tem que chamar os presbíteros e tem que ungindo-o com óleo, nós temos que entender que a palavra usada ali não é um mandamento. Até na própria língua portuguesa, nós vemos que ali é um gerúndio, ungindo-o com óleo. Não é um imperativo. Então, nós não temos um mandamento para que nós venhamos a ungir os doentes com óleo. Nós temos ali simplesmente uma recomendação de uma prática que tinha valor medicinal para os doentes naquela época, que tinha um valor simbólico da unção do Espírito Santo ou de cura para o povo de Deus,
mas é recomendado que se faça isso lá. Não é ordenado, ok? E outra coisa que nós devemos também prestar atenção no texto. O foco não é a unção, não é ungir com óleo. Tem um texto aqui, né? A oração da fé salvará o enfermo. O quarto ponto é esse. O foco não está em ungir com óleo, mas está no versículo 15, a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Esse é o foco. A oração da fé salvará o enfermo. E salvar aqui não é salvação da alma, não. Salvar aqui é curar mesmo. Tá? Então, todo esse texto orbita em torno da fé do indivíduo que está doente naquele que pode levantá-lo da sua cama. Ok? Primeira coisa, o óleo tem um valor medicinal, que já é de muita importância para nós, para entendermos o contexto. Alguém está doente, o que se fazia na época? Ungia com óleo, em várias situações. Segundo, tem um valor simbólico. O valor simbólico é importante. Por quê? Porque lá em Marcos, capítulo 6, diz que o nosso Senhor, os discípulos, eles costumavam ungir as pessoas com óleo. Os discípulos de Cristo ungiam as pessoas com óleo. Tem esse valor simbólico. Outra coisa, não é uma ordenança. Ordenança no Novo Testamento é expresso principalmente através de imperativos, como na língua portuguesa também. E quarto também, o foco é a fé do indivíduo que está doente, tá bom? Nossa interpretação é basicamente essa, tá bom, meus irmãos? E a posição da IPB, que é importante para nós aqui, autoritativa também para nós, é que não é recomendado a unção com óleo nas pessoas que estão doentes. Tá bom, meus irmãos? Se tiver mais alguma pergunta, peço que os irmãos possam se manifestar e fazê-las. Edberg, irmã Rubicélia. Ninguém. Oi, irmão. Só uma dúvida aqui, lá do irmão Samuel, que ele tem uma parte que ele fala que do sacerdote, né? Que o sacerdote em pecado, ele não tira a eficácia da Santa Ceia. Não sei se foi mais ou menos isso. Eu queria saber um pouco mais sobre isso. Sim, sim. Por que a eficácia, como disse o Samuel, a eficácia não está nos elementos, não está na intenção do sacerdote, não está nos elementos e nem na intenção do sacerdote. Quando ele falou a respeito dos sacerdotes, é um problema muito grave quando nós pensamos que a eficácia da Santa Ceia depende da vida de piedade daquele que administra. Porque então nós estamos colocando este meio de graça suspenso por causa da vida de um sacerdote, se ela está de acordo com a palavra de Deus ou não está de acordo com a vontade de Deus. Nesse sentido, muitos batismos são inválidos. Muitas ministrações de Santa Ceia são inválidas. Então, nós entendemos que a fé dos crentes, da congregação, em receber aqueles elementos, como se fossem a carne e o sangue de Jesus Cristo, a fé é que torna válido e eficaz a administração daqueles sacramentos. É basicamente isso, ô Denis. Amém. É basicamente isso. Amém, irmão. Tá? Obrigado pela explicação. Ok. Mais alguém, meus irmãos? Agora é a hora, viu? É a hora do rush. Ninguém? Meus irmãos, eu quero nesse momento agradecer ao evangelista